Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 6 de fevereiro, a Igreja nos permite celebrar alegremente e festivamente a memória dos mártires São Paulo e seus companheiros, que meados do século XVI, especialmente Paulo, nascido no Japão, tornado sacerdote jesuíta, que morreu crucificado em 1597, juntamente com 25 companheiros, outros jesuítas, franciscanos e cristãos leigos, no meio daquela grande perseguição que consta que pelo menos 200 mil cristãos martirizados no Japão. Não obstante a terrível provação, ali restou ainda uma pequena comunidade cristã que não deixou apagar a fé em Jesus. Hoje pedimos a valentia e a fortaleza destes mártires do Japão, para assim também expandir cada vez mais o anúncio do Evangelho. O Evangelho, por sua vez, faz recordar de um costume antigo, lavar as mãos, como motivo de higiene, de urbanidade, mas mais do que tudo, para os judeus, o significado religioso da purificação. Estava previsto no livro do Êxodo que os sacerdotes purificassem as mãos antes das suas funções cultuais, e essa tradição tinha se ampliado para todo Israel, que antes das refeições, querendo dar a este significado também um sentido religioso, começava-se então por meio de uma purificação ritual, símbolo da pureza moral com que a pessoa deveria se apresentar diante de Deus. É verdade que os fariseus tinham conservado apenas o costume exterior. Jesus vai restituir o sentido verdadeiro deste preceito, que é adorar a Deus. E nesse texto se vê com muita clareza o embate entre os costumes dos judeus e, de outro lado, também os novos costumes que vão sendo introduzidos por nosso Senhor
e mesmo os que não conheciam costume algum. E a pregação inteira do Evangelho vai constar nesse tom. De algum modo, podemos sempre lembrar, o Antigo Testamento dará o seu lugar para o Novo, e assim então nosso Senhor, Ele mesmo vai dizer que Ele é o intérprete da lei, porque afinal, de algum modo, é Ele quem vem trazer uma nova lei, não dispensando a antiga, mas para assim reformulando também, inclusive, os antigos costumes, e ainda mais este que era tão secundário, tão apenas exterior. E nosso Senhor, então, aproveita daquela ocasião para dar um novo sentido em relação ao quarto mandamento, que ali havia uma espécie de casuística judaica, e nosso Senhor então vai aproveitar para corrigir essa interpretação errada em relação dos filhos ajudar os pais. De modo que assim, mais uma vez, o Evangelho nos visita e nos ensina com um forte apelo. É preciso entender o que o Senhor quer. O Senhor quer a misericórdia, não o sacrifício. E é nesse aspecto que hoje pedimos ao Senhor também a graça de não sermos apenas bons nos gestos exteriores, nas práticas, nos costumes, enfim, mas que isso brote de um coração que está em Deus sempre. Para tanto, peçamos ao Senhor a graça de realmente ter uma vida que, brotando do íntimo da oração com Deus, também vai se derramar nas práticas exteriores como uma manifestação do coração. Deus te abençoe.